noite, bom dia a vocês, espectadores do nosso canal do YouTube Alvorecer CEAM, que vem acompanhando a nossa série de estudos sobre Judas Tomé. Se você não assistiu os nossos vídeos anteriores, já dá uma revisada aqui no nosso canal para compreender bem direitinho os conteúdos que vão ser trazidos hoje. Nos nossos vídeos anteriores, nós trouxemos a representação do discípulo Judas Tomé e alguns símbolos que aparecem no decorrer da sua história contada. Hoje nós teremos algumas cenas e a representação de Tomé também como escriba. Então, nesse vídeo de agora, nós teremos isso e um tanto mais de ensinos e conteúdos para vocês examinarem juntos com a gente. No vídeo anterior, nós falamos sobre os arquétipos. Trouxemos algo desta representação arquetípica aqui no planeta Terra. Os arquétipos, eles são estruturas presentes na humanidade e hoje nós vamos conversar sobre a espada. A espada, ela é um símbolo presente em várias tradições mitológicas e históricas da nossa humanidade. Nós vamos trazer uma compreensão da espada associada à literatura de Jean Chevalier, no Dicionário de Símbolos. E ele conceitua a espada em várias tradições, trazendo, por exemplo, a espada representando a bravura, o poder de destruir e de construir. Ela também pode ser trazida como um emblema da realeza, um emblema do rei, como os japoneses cambojanos a colocam. A espada também pode estar sendo unida ao símbolo da balança e aí ela se transforma na frequência da justiça. Na perspectiva hindu, a espada ela representa a possibilidade das guerras internas, dos conflitos internos que são travados pela humanidade através das experiências humanas. No quinto Evangelho de Tomé, na sentença 16, nós vamos encontrar a afirmação atribuída a Jesus, o Cristo, que diz assim: talvez os homens pensem que eu vim trazer a paz à terra e não sabem que eu vim trazer a espada. A espada também, ela é o símbolo do verbo e da palavra. Isto porque a palavra, ela também pode ser associada à língua, ou seja, aos dois gumes que nós utilizamos no poder de falar. Nós podemos usar a palavra para destruir e podemos usar a palavra para construir algo. A espada também está associada à luz e ao relâmpago. Ela é a lâmina que brilha, um fragmento da cruz de luz no gnosticismo. Então, com todas essas possibilidades, algumas possibilidades de analisarmos o símbolo, avaliarmos e examinarmos o símbolo da espada, aqui na nossa casa, como também já foi trazido, nós trabalhamos na frequência de um recurso didático que são os hinos, numa perspectiva de sacralizar a palavra. Nós temos no hinário de Judas Tomé um hino denominado A Espada de Judas Tomé. Uma das estrofes apresenta a seguinte assertiva: ele ergueu a espada da razão, chamando a minha atenção para esse exercício do exame consciencial, para o aprendizado que eu posso realizar de mim para comigo mesma. Ele apresenta também uma outra assertiva que diz: ele segurou a espada da fé, a espada da fidelidade ao Cristo, a condição crística que ele representa aqui no planeta Terra. A espada também neste hino, ela é trazida como a espada de ouro, que tem um brilho radiante. Então, nessa perspectiva, a gente pode fazer a associação do conceito da espada a esse fragmento da cruz de luz. Então, trazendo para nós o ensino de que Judas Tomé, ele representa na humanidade realmente o arquétipo daquele que questiona, daquele que examina, para que eu possa aprender de mim, nessa perspectiva do autoconhecimento, a reconhecer-me enquanto ser capaz de entrar em contato com a razão consciencial. Na perspectiva de espiritualizar os ensinos aqui no CEAM, José Grosso traz a perspectiva da espada, trazendo a seguinte afirmação, um convite para o meu aprendizado, para o meu processo de crescimento pessoal. Ele diz assim: quando os senhores, quando as senhoras pensam, evocam a luz da consciência e a consciência reflete a luz. A consciência, ela não é culpada, a consciência não é livre, a consciência é. A consciência sou eu. E ele diz assim: quando Judas Tomé ergue a espada, ele está examinando a luz da razão. Quando nós todos transcendermos as crenças e começarmos verdadeiramente a examinar
a nos tornarmos examinadores, questionadores da vida, então nós estaremos erguendo a nossa espada. Ele ergueu a espada da razão. Ele ouvia o mestre não só com o coração. Ele escreve a história assim como ela é. Ele era escriba de Jesus de Nazaré. Ele segurou a espada da fé. Ele é o mestre Judas, ele é Judas Tomé. Ele segurou a espada da fé. Ele é o mestre Judas, ele é Judas Tomé. Sua espada de ouro é de brilho radiante. Ela vibra o tesouro da pedra de diamante. Ela guarda o segredo de fé. É segura em si mesma, é a espada Tomé. Ela examina a verdade, ela examina a fé. Ela é fidelidade, ela é de Judas Tomé. Ela examina a verdade, ela examina... Então, uma das funções atribuídas a Judas Tomé é a de escriba. A tradição dos escribas, eles remonta ao Antigo Egito. Ele tinha a função de registrar, de anotar, e eram poucos os que detinham realmente esse domínio da escrita, da leitura. Então, os escribas, eles tinham um prestígio social. Eles eram também conhecidos como doutores da lei. Se nós observarmos a sonoridade da palavra escriba, parece como escrita. Eles copiavam, eles também eram conhecidos como copistas. Eles copiavam porque naquela época não se tinham recursos para fazer impressões. Eles decoravam as leis, decoravam os ensinos. Tomé, ele tinha uma mente racional, no sentido de uma razão mesmo consciencial. Então, Tomé, ele teve contato com o mestre. Ele anotava, ele escrevia, ele traz lucidez nos seus ensinamentos. Ele teve um contato real com Jesus o Cristo. Nesta apresentação de Judas Tomé como escriba, nós vamos trazer agora algumas informações científicas vinculadas às descobertas dos manuscritos apócrifos, no qual o Evangelho de Judas Tomé também está inserido. Conforme nós já mencionamos no primeiro vídeo dessa série, o Evangelho de Tomé está inserido na biblioteca de Nag Hammadi, que foi descoberta em 1945. Essa biblioteca ela é composta de 12 códices, 12 livros, contendo mais alguns fragmentos de um 13º livro. Com isso, nós observamos que uma quantidade significativa de textos foi descoberta, sendo que o primeiro texto dessa descoberta que foi identificado foi o Evangelho de Tomé, no qual nós encontramos a seguinte frase de abertura: "Estas são as palavras secretas de Jesus, o vivo, que foram escritas por Dídimos Thomas." O que esses estudos nos dizem a partir da redação desse texto do Evangelho de Tomé? Bom, primeiro, eles dizem que os ensinos de Jesus foram transmitidos em sua forma primária pela via oral. Então, era a transmissão oral dos ensinos. Posteriormente, esses ensinos transmitidos, eles passaram por uma compilação, uma organização dos ditos e falas que são atribuídas ao dito Jesus histórico. Então, atualmente, as pesquisas já dizem que o Evangelho de Tomé ele foi o primeiro do gênero Evangelho a ser redigido. Então, é por isso que ele notavelmente apresenta um estilo, uma estrutura diferente, que é o formato de sentenças, que também são chamadas de logias, ou ditos, ou falas atribuídas a Jesus de Nazaré. Então, esse modelo de logias, de ditos, estaria mais próximo da transmissão oral dos ensinos atribuídos a Jesus. Nós também já temos de informação que esse evangelho provavelmente foi escrito por volta do ano 50 da Era Comum. Sua redação final, que é a forma que nós encontramos esse evangelho hoje, provavelmente foi finalizada por volta do ano 140, na cidade de Edessa, na atual Síria, um local onde se diz que o discípulo Judas Tomé esteve e circulou. E qual a importância dessa informação para nós hoje? Bom, até a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, o evangelho considerado mais antigo em sua redação originária era o de Marcos,
que foi provavelmente escrito por volta do ano 60 a 65 da Era Comum. Daí nós observarmos a importância dos estudos, das pesquisas científicas que nos mostram hoje uma nova versão da história que nos foi contada a partir de uma metodologia, de um método que faz uma comprovação daquilo que eles estão pesquisando, daquilo sobre o qual eles estão se debruçando, que é o próprio texto, o manuscrito mais antigo que se tem desse escrito, que é o Evangelho de Tomé. Dessa maneira, nós então compreendemos, a partir desse novo olhar, o lugar que o discípulo Judas Tomé ocupava enquanto um dos principais escribas do Mestre, nos possibilitando hoje ter acesso à mensagem de Jesus de Nazaré da maneira mais próxima como ele provavelmente transmitiu àquela época. Examinando a força do escriba Judas Tomé e essa frequência que ele representa, dentro das imagens que é colocada no comum, Judas Tomé está segurando em sua mão um livro, ora aberto, ora fechado. Então, nesse momento, vamos buscar fazer um exame sobre essa simbologia apresentada pelo livro. No Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier, traz que o livro é o símbolo da ciência e da sabedoria. Traz também a busca do pensar de maneira mais elevada, mostrando também que o universo é um grande livro. Um outro exame também é o livro como representação da árvore, a árvore do Apocalipse que está no centro do paraíso, identificada como a árvore da vida, e suas folhas como os caracteres desse livro. O livro que o Judas Tomé traz na sua mão, ora fechado, ora aberto, traz também essa força do poder daquele que guarda os ensinos. Dentro dessa força simbólica, o livro fechado representa em si a matéria virgem, o livro aberto, a matéria que foi fecundada. Em outro ponto, fechado, guarda, conserva os seus segredos. Aberto, ele se apresenta para aquele que vai buscar o conhecimento que ali está. Assim, o coração também é um símbolo de um grande livro. É o grande livro da natureza, que encerra nas suas páginas a revelação das ciências profundas e dos mistérios sagrados. Então, na busca do exame do discípulo Judas Tomé, dentro da proposta trazida por José Grosso aqui no CEAM, vamos examinar o livro nessa força simbólica que ele se apresenta. José Grosso traz esse estudo dessa frequência sonora das palavras. Então, quando ele traz o livro, ele traz a força da palavra do livro-me. Esse livro, eu poder ir me livrando daquilo que não serve, fazer a leitura do livro que sou eu, ler as páginas de mim mesmo, o que eu já escrevi, o que ainda vou escrever, e que eu possa ir ressignificando aquelas escrituras que já estão ali, guardadas em mim. Sendo assim, o livro que Judas Tomé traz em sua mão, simbolicamente, ora aberto, ora fechado, representa a força daquele que leu de si, que bebeu da própria fonte. Bebeu da fonte dos ensinos do mestre, que estava com o mestre e escreveu como escriba para a posteridade dos ensinos, fazendo assim uma autenticação dos ensinos atribuídos a Jesus, o Cristo, e me ensinando também a fazer esse autoexame, essa autoleitura de mim mesmo, e poder trazer essa força de que, com o livro que sou, eu vou me livrando, me libertando, até me tornar livre. E um dos ensinos atribuídos a José Grosso aqui no CEAM é o livro vazio, e que na sua capa está escrito: Deus seja louvado em minhas atitudes, porque as minhas atitudes levará às altitudes do ser. Continua fazendo sentido para você os nossos conteúdos que foram trazidos no vídeo de hoje? Então eu convido vocês a continuarem pensando e examinando nos conteúdos que estão por vir também. Ative as notificações para receber a notícia quando nós postarmos o nosso novo vídeo aqui no canal. E acompanha também o nosso Instagram, @alvorecerceam, e também traremos notícias por lá. Que Deus seja louvado nas nossas atitudes.